Olá, no Nesp Notícias desta sexta-feira, 19 de julho, você vê a quinta reportagem da série Solidariedade. Você vai conhecer o trabalho de uma instituição que abriga meninas. Com passeios, crianças aprendem astronomia e história. E com a agenda cultural, você programa o seu fim de semana. O mês de julho já está quase no fim, mas quem tem filhos sabe que o gás das crianças e dos adolescentes está longe de terminar. No período das aulas, as escolas levam os estudantes para visitas monitoradas em museus e observatórios. Passeios que unem diversão e aprendizado. Agora nas férias são boas ideias para programas em família. O Cruzeiro do Sul ele é que nem o Sol? É do lado do sul? Será? Na projeção fica mais fácil entender como as estrelas se movimentam no espaço. Olhares atentos dos alunos, porque na sala de aula só tinham visto esse conteúdo nas apostilas. E como uma aula assim é mais interessante, a participação também é mais divertida. Os estudantes do ensino médio vieram conhecer o Observatório de Astronomia da Unesp em Bauru. Tiveram uma aula sobre corpos celestes, gravidade, física e outros conceitos que antes só conheciam do quadro negro. A visita faz parte do programa Cultura é Currículo, que leva os estudantes a instituições culturais. Eu quero prestar para administração. Lucas gostou bastante da visita ao observatório. Amplia muito conhecimento, porque foram coisas assim que a gente não estava acostumado a ver em sala de aula. Foi bem mais aprofundado, foi bem explicado, entendeu? Gostei muito. O observatório conta com 23 estagiários. São alunos de graduação de Física e de Meteorologia, que também aprendem enquanto conduzem as visitas. A gente trabalha diretamente com os alunos, diretamente com os professores que vêm, tiramos as dúvidas, aprendemos também, quais são as concepções que eles têm, e é possível até envolver também pesquisa e ensino na área de ensino de ciências. Enquanto os alunos do ensino médio passeiam pelas constelações, os do ensino fundamental faziam uma viagem ao passado de Bauru. 43 estudantes de 7 a 9 anos conheceram o Museu Ferroviário e as histórias da época em que o progresso chegava pelos trilhos. Roupas, acessórios e equipamentos ajudam a contar como era o transporte ferroviário até a metade do século passado. E a parte mais divertida é quando eles sobem no vagão. E claro, fica aquela vontade de dar uma volta de Maria Fumaça. Deu vontade de passear nesse trem, por quê? Por causa que ele é grande. E seria divertido também, mas não tem mais trilha. O objetivo, na verdade, é fazer com que as crianças tenham contato com a história de Bauru através do Museu Ferroviário, porque eles têm a oportunidade de conhecer o passado, como que surgiu essa história, tá? E como que Bauru chegou na cidade que é agora. Um passeio educativo que desperta o interesse e mostra o conhecimento mais de perto para os alunos. Foi realizado hoje na Câmara Municipal o Fórum contra o Apagão dos Municípios. O objetivo é discutir medidas para evitar que as prefeituras tenham que assumir os gastos com a manutenção da rede elétrica. De acordo com uma determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica, a partir de fevereiro do ano que vem, os cuidados com a iluminação pública deixam de ser responsabilidade das concessionárias de energia e passam para os municípios. A repórter Catiúcia Reis acompanhou a reunião e tem mais informações. Terminou agora há pouco o encontro que reuniu prefeitos, vereadores e secretários municipais de 40 cidades aqui da região de Bauru. Eu estou com o vereador Renato Purini, que convocou esse encontro, teve a ideia do fórum. Renato, conta pra gente o que ficou definido nesse encontro. Veja, foi uma reunião bastante substantiva, nós tivemos a presença de diversos prefeitos, vereadores, presidentes de câmara, secretários, e ficou definido ao final do encontro que nós formaremos e formamos um grupo de trabalho
com representantes de 6 cidades, 3 prefeitos e 3 vereadores. E esse grupo, então, vai se reunir na semana que vem para determinar os próximos passos. Só para as pessoas entenderem qual é o impacto no bolso delas dessa medida da ANEEL. Olha, só para se ter uma ideia, no caso de Bauru, por exemplo, há um estudo técnico dizendo que nós vamos ter um acréscimo de até 622% no custo de manutenção da energia. O que essa resolução diz? Olha, o que a concessionária de energia faz hoje, a partir de janeiro do ano que vem, é o município que vai fazer toda a manutenção da rede de energia elétrica. Isso vai custar muito caro. E esse preço quem vai pagar é o cidadão. E nós temos que lutar para que isso não vá para o bolso do cidadão. Porque não há dúvida, é uma conta cara e que isso vai ter que ser pago como? Através de tributos, seja no IPTU, seja através de taxas. Essa é a preocupação que todos os municípios têm, que nós vamos lutar contra. E só para esclarecer, quais os próximos passos aí desse grupo formado hoje? Nós vamos ter uma reunião já na semana que vem para determinar que tipo de ação, qual o modelo de ação jurídica que nós vamos à Justiça para suspender através de liminares essa decisão e também ver quais entidades nós vamos procurar, sejam elas Associação Paulista de Municípios, Confederação Nacional de Municípios, enfim, as entidades que representam os municípios para fazer uma pressão política de todos nós para ir até a Brasília para reverter essa decisão do ponto de vista administrativo também. Muito obrigada, Renato. Cátia Reis para o Unesp Notícias. Quem gosta de frio pode se preparar. O fim de semana tem chuva e na semana que vem a temperatura deve cair muito. Chove em todo o estado de São Paulo nesta sexta-feira. A frente fria que está sobre a região deixa o tempo instável durante o fim de semana. Na segunda, a chuva dá uma trégua, mas a chegada da massa de ar polar mais forte deste ano derruba as temperaturas. Bauru deve ter chuva durante o fim de semana. As temperaturas seguem amenas, mas devem despencar a partir de segunda-feira. A umidade do ar agora é de 100%. A velocidade dos ventos é baixa, 4 km por hora. A temperatura mais alta hoje foi de apenas 23 graus. É a mesma máxima prevista para amanhã em Bauru e em Piratininga. Em Agudos, os termômetros não devem passar dos 22 graus. E por causa do frio, neste sábado será realizada a carreata da campanha do Agasalho 2013. A partir das 8 da manhã, um caminhão vai passar pelos bairros Meiridota e Jardim Godói. Serão arrecadados cobertores e peças de roupa em bom estado. Então, no próximo bloco tem a agenda cultural. Exposição de marchetaria, dicas de cinema e muita música. São os destaques daqui a pouco da agenda desta sexta-feira. E ainda hoje, a série Solidariedade mostra a história de meninas do abrigo Casa de Nazaré. Voltamos já! Fim de semana chegando, hora de saber as dicas da agenda do Unesp Notícias. Boa tarde, William. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, pessoal que assiste a gente em casa. A gente começa hoje a nossa agenda cultural falando de uma exposição que está aberta lá na Galeria Municipal daqui de Bauru, que fica ali no prédio do Teatro Municipal. Você já ouviu falar de marchetaria, Larissa? Pelo que eu sei, é manipulação de madeira, não é? Isso, seria mais ou menos, a gente simplificando, seria como criar um mosaico usando vários tipos de madeira, encaixando vários pedaços. É muito usado para fazer móveis, né, marchetaria. Nessa exposição, o diferente é que a marchetaria, ela dá origem a quadros. E aí não é a moldura, exato, não é a moldura dos quadros. Ela vai dar origem ao que está dentro da tela, aos desenhos. É um tipo de uso para marchetaria que eu também nunca tinha visto. Olha que legal. Nunca tinha visto e é super legal da gente ver. É legal que a madeira, apesar dela ser algo super rígido, ela cria um movimento tão engraçado nessas imagens. É super legal de ver. A mente por trás destas criações é o artista plástico Genarino Calabrese, o Rino. Nós batemos um papo com ele, que deu uma aula pra gente sobre marchetaria e sobre como ele cria cada um desses quadros. A marchetaria é uma arte já milenar, já vinha dos egípcios, né? E principalmente dos árabes. Os árabes usavam muito isso daí. E a marchetaria é você criar com vários obras, vamos dizer, com vários tipos de materiais. Você pode trabalhar com cobre, madeira, osso, misturar pedras, certo? E dali que você puxa o trabalho de marchetaria. Primeiro tenho a imagem. Bom, vou fazer um santo, São Francisco. Então eu imaginei o São Francisco.
olho às vezes alguma imagem, como que é o rosto dele e tal. Aí eu estudo as madeiras. E ali você vai recortando as madeiras, faz o desenho, depois você vai recortando as lâminas de madeira, certo? Vê se as cores combinam e aí você vai fazer o processo de colagem. Depois vem a parte de lixação, de enceramento, né, para deixar ela bonita. Quando você termina um trabalho, que você vê o trabalho pronto, nossa, é uma realização, viu? Estou aposentado, né? Então, se eu não fizer isso, fico muito chateado, muito triste. Preciso ter uma atividade e isso me dá um prazer enorme. Eu não sei se dá para perceber muito bem, Larissa, mas essas imagens, cada cor desses quadros não existe pintura. É uma camada, né? São tons de... Ele pega madeiras com tons diferentes. E aí ele vai juntando, às vezes queima uma madeira ou outra para poder dar uma cor diferente, mas é tudo madeira, não tem tinta ali. Lembra a técnica da serigrafia, só que com madeira, né? Com madeira. Não tem a estampa, né? É a madeira que cria a textura, muito bonita. Exato. E é legal a gente ver que cada desenho ele tem super detalhes, né? Tipo, tem cantos arredondados, tem algumas cabeças que tem cabelo, assim, aquilo tudo é esculpido e depois ele encaixa. Ele faz um sulco na madeira e depois ele vai encaixando as pecinhas como se fosse um quebra-cabeça e no final vira esses desenhos. Muito minucioso, né? Muito minucioso, extremamente artesanal. Eu vejo esses quadros do seu Genarino e a única coisa que eu consigo pensar é que deve se dar tanto trabalho, criar tanto detalhe assim usando madeira. Sensacional, né, gente? Então, se você quer conferir a exposição de pertinho, ela fica aberta ao público até o dia 26 de julho, lá na Galeria Angelina Messenberg, que, como eu falei, fica no mesmo prédio do Teatro Municipal. O endereço é Avenida Nações Unidas, número 89. Amanhã, sábado, a galeria fica aberta das 8 da manhã ao meio-dia. E durante a semana, é das 8 da manhã às 6 da tarde. A visitação é gratuita. E quem quer saber de música agora, o fim de semana recebe duas bandas de fora. Uma de Minas Gerais e outra do outro lado do mundo. Exato. Essa banda de Minas é a banda Porcas Borboletas, que eles fazem um som super bem-humorado. Bom, pelo nome já dá para imaginar. Pelo nome já dá para imaginar, né? Eles fazem um som super bem-humorado, eles já gravaram músicas do Arnaldo Antunes, por exemplo. E essa banda que veio do outro lado do mundo é a banda Jarrah Thompson Band. Até usei aqui a colinha que é difícil de guardar o nome. É uma banda australiana. Eles cruzaram quase que o mundo inteiro, a gente pode falar, para poder chegar aqui ao Brasil, né? Essas são então as duas bandas que garantem mais um final de semana musical no mês do rock and roll aqui em Bauru. Confere só. Wellington, meu companheirinho, vamos sair e comer um nhoque. Vamos esquecer os problemas e ser felizes como em Woodstock. Lembra lá em Itanhaém, nosso esconderijo secreto. Chegou aquela menina chata e deu um tiro no meu periquito. Legal, né? Fim de semana movimentado musicalmente. Então, reforçando, a Jarrah Thompson Band se apresenta daqui a pouco no Sesc, a partir das 8 da noite. A entrada é de graça. Já o Porcas Borboletas é a atração de mais um Domingo na Casa, realizado, claro, no domingo. O show começa às 5 da tarde, na Casa Fora do Eixo Bauru. O endereço é a Avenida Cussi Júnior, número 1355, lá no centro. A entrada custa R$ 5,00 e quem faz o show de abertura é a banda Mais Valia de Jaú, aqui pertinho. Já nos cinemas, o período de férias não é o mais propício apenas para as animações e os filmes infantis. Neste fim de semana, mais uma comédia nacional chega às telonas. É o filme O Concurso.
Parece que os produtores aproveitam esse período de férias também, Larissa, para desovar todos esses filmes nacionais, principalmente as comédias, E né? elas estão indo bem, né? Elas estão indo bem, né? Minha Mãe é uma Peça alcançou agora esse final de semana 3 milhões de espectadores, já é um dos filmes mais vistos desse ano. Esse filme agora... Tem público, né? Tem público. Esse filme agora, O Concurso, ele tenta usar a popularidade de um membro do Porta dos Fundos, mais um, o Fábio Porchat, com certeza para levar o pessoal para o cinema. Vamos ver se vai dar certo, né? Nesse filme, 4 finalistas de uma seleção para juiz federal vão para o Rio de Janeiro participar do último exame. Só que lá, como sempre, as coisas não saem exatamente como esperado. Não tem jeito. Nós temos que ter o gabarito. Agora, vale qualquer sufoco para conseguir essa vaga. Trouxeram o pagamento. Nós não temos dinheiro, estamos duros. Quero pegar esse gabarito e ir embora logo. Sem gabarito, sem dinheiro, sem quarto de hotel, também estamos sem gasolina. Por que vocês não aproveitam para tomar uma coisinha ali no bar do Bigode? Martinha Pinel? Que saudade, quanto tempo! Ela é a maior maluca da história de Piraporinha. Preparem-se para a comédia mais disputada do ano. Um brinde, né? Ao concurso público. Ao concurso público. Vem aí o concurso. Tem um grande chamariz esse filme, que é a estreia da Sabrina Sato, né? Exato, até é engraçado. Eu assisti esse trailer pela primeira vez no cinema, não achei o filme tão engraçado, você dá aquela risadinha meio amarela assim no cinema, mas a gente percebe que o nosso nicho de comédias é um nicho muito voltado para os adolescentes, né? Acho que esse apelo em cima do Porta dos Fundos, por exemplo, é um sinal disso. E o apelo em cima da Sabrina, que é do Pânico na TV, também é um super chamariz para adolescente, né? É, com certeza. Uma comédia mais ingênua, né? Isso. É que é engraçado, assim, né? Quando você pega um filme de comédia como esse, que o grande chamariz é a estreia da Sabrina Sato, que nem atriz ela não é, dá pra Tem ficar... um apelo da figura pública Exato, dela, dá né? pra Que é muito ficar... carismática, principalmente junto a esse público. Ela é super espontânea no Pânico, né? Mas como será que ela funciona interpretando um personagem? Se é que ela interpreta, porque o que a gente vê no trailer parece que é ela mesma. É ela mesma. Então, dá para acender um pouquinho o sinal de amarelo com o concurso, mas acho que a Sabrina deve garantir a diversão, pelo menos, para o filme, né? O concurso, então, está em cartaz aqui em Bauru, no Bauru Shopping e no Alameda Quality Center. A classificação indicativa é 12 anos. E encerrando as dicas de hoje, Larissa, a gente tem a abertura daqui a pouquinho de uma exposição lá no Museu Ferroviário, em homenagem aos 125 anos da libertação dos escravos, que ocorreu em 1888, né? A curadoria dessa exposição é do Conselho Municipal da Comunidade Negra. É sempre bacana conferir essas aberturas de exposição. Quem não foi ainda, é legal ter essa experiência. Para quem se interessou, a exposição ela é aberta às 7 da noite, lá no Museu Ferroviário. O endereço é Rua 1º de Agosto, quadra 1, lá no centro. A entrada é de graça. William, muito obrigada. Te espero na semana que vem com mais dicas. Estarei de volta. Um ótimo final de semana para você e um ótimo final de semana para você de casa. E no próximo bloco tem a última reportagem da série Solidariedade. Voltamos já. E na última reportagem da série Solidariedade, vamos mostrar o trabalho da Casa de Nazaré. A instituição acolhe meninas adolescentes. A maioria delas sofreu algum tipo de violência, mas você vai ver que lá essas jovens aprendem a sorrir novamente. Qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor vale amar. Elas vêm de vários bairros da cidade. Tem entre 12 e 18 anos. Elas perderam parte da infância e algumas até a adolescência. São as meninas da Casa de Nazaré. Foi com estranhos que elas descobriram que podiam buscar a felicidade. Aqui eu me sinto muito feliz de estar aqui. Aqui é melhor do que estar na rua. Por quê? Porque na rua, quando eu estava na rua, eu passava fome.
eu sentia frio. Aqui não, aqui eu tenho minha cama, aqui eu não passo fome. E agora, a partir de agora, o que você quer para a sua vida? Eu quero estudar para quando eu crescer eu ser alguém na vida. A maioria sofreu violência dentro e fora de casa. Isso é muito marcante, né, para elas. A gente percebe assim que elas expressam sentimentos, né, ao contar as histórias, sentimentos de tristeza, de abandono. Às vezes tem muitas que não conseguem perdoar aquilo que elas passaram. E isso às vezes dificulta um pouco para elas recomeçarem, né? Então, assim, é muito marcante, é difícil. A gente entende quando elas chegam aqui que a gente tem que acolhê-las, tem que ter um período de adaptação. Mas, assim, a gente tenta fazer o máximo para o quê? Ouvi-las, permitir que elas se expressem. Para quê? Para elas poderem, através dessa expressão, de colocar isso para fora, elas poderem aprender a lidar com isso. E aí, através disso, encontrar novas formas de caminhar, novos caminhos, vida nova, recomeçar. Na Fundação, as jovens têm a experiência de viver em um lar. Fazem as refeições com as educadoras e profissionais. As meninas têm seus próprios quartos e pertences pessoais. Os ursinhos estão em quase todas as camas. Tentamos ao máximo fazer com que o nosso trabalho ele se aproxime ao ambiente familiar. Nós trabalhamos com essas adolescentes para que elas tentem se aceitar, cada uma da sua maneira, do seu modo, com a sua história de vida, tentem respeitar as diferenças e as opções, sejam elas sexuais, religiosas ou mesmo de costumes, de manias, né? A gente tenta assimilar o máximo possível das convivências, tanto comunitárias quanto religiosas, dentro da casa também. E se aproxima, sim, de um ambiente familiar. Eu trago comigo os meus costumes, elas trazem os delas e a gente tenta melhorar ao máximo, fazer com que elas vivam bem. A intenção é fazer com que elas superem os problemas e sejam independentes. Nós ingressamos as meninas no mercado de trabalho, escola, cursos profissionalizantes, para que elas possam ter um futuro melhor para elas mesmas, né? Proporcionar uma mudança de vida para elas. É como uma grande família, só que formada por muitas mulheres. O que você tem aqui que você não tinha antes? O amor e carinho que minha mãe e meu pai não davam, agora eu tô tendo aqui. Durante a nossa visita, as meninas até brincaram de jornalista. Mesmo em um momento de descontração como esse, elas falam do sentimento por quem escolhe ajudá-las nesse abrigo. O que mudou na vida de vocês depois que você entrou aqui na Casa de Nazaré? Muitas coisas. Muitas coisas. Qualquer maneira de amor vale a pena. Qualquer maneira de amor vale a pena. Pena, que coisa bonita. Diga qual a palavra que nunca foi dita. Diga qualquer maneira de amor vale aquela. Fora dali, mais pessoas estão empenhadas em mudar a vida dessas meninas. Com o pessoal do Ponto de Cultura, as jovens vivenciam outras experiências. Elas exploram o poder das palavras e dos sons. As jovens mulheres têm a chance de compartilhar a vida com as pessoas da comunidade, sem sofrer preconceitos. Aqui, todos são iguais, não precisa ter medo. Aqui não são vítimas, são cidadãs comuns. A Beth é a maestra da diversão. Pelo caminho das florestas. Esses momentos são libertadores, são momentos de cura para essas meninas, né? São momentos onde elas podem se perceber, onde elas podem se apoderar delas mesmas, onde elas se percebem gente de valor, onde elas percebem que elas podem contribuir com a sociedade. Aqui elas são elas, de verdade. Acho que é o único lugar
até o momento na vida delas onde elas podem ser elas mesmas, né? Aqui elas são alegres, elas são felizes, elas acontecem. As garotas podem até explorar os instrumentos musicais. Porque não importa o certo e o errado, o importante é se divertir. De pé, em roda ou em pares, o passo também pode errar. O importante não é a coreografia, mas o sorriso que vem entre pulos e giros. Esse é o momento de cantar, dançar, extravasar e esquecer um pouquinho os problemas. E perceber que a vida daqui pra frente pode ser sinônimo de alegria. A gente acredita muito nisso e elas também acreditam que a vida pode ser diferente e que elas podem fazer a vida delas e as dos outros melhores, né? Quando a gente tem aula cabete, sabe, a gente fica mais solta, mais livre. Tudo que a gente tem lá fora, a gente esquece tudo. Por meio da música, do teatro, da arte, elas têm a chance de começar de novo. O que mudou na sua vida nos últimos 3 meses? Mudou bastante coisa. Eu conheci pessoas novas. No começo, assim, aqui no ponto, eu nem gostava de vir. Aí depois eu comecei a gostar, por causa que as músicas, sabe? Antigamente eu era do mundo, agora eu não sou mais. Porque lá fora não tinha limite, agora eu tenho. E por que não ser feliz? Hoje você se considera uma pessoa feliz? Eu considero muito. Melhor do que estar com a minha família, sabe? A família que despreza você, não te dá atenção, te dá carinho. Não parece até que as pessoas que não te conhecem dão mais carinho do que a sua família. Te dá mais atenção, te dá mais valor. E o que foi que eles não me deram? Eu prefiro ficar num abrigo até os 18 anos, até arrumar minha vida. E isso. E daqui pra frente? Só coisa boa. Eles a vida de amor, brincadeira, velho. Eles se amaram de qualquer maneira, velho. Qualquer maneira de amor vale a pena. Qualquer maneira de amor vale amar. Pena, que coisa bonita. Diga qual a palavra que nunca foi dita. De qualquer maneira de amor vale a pena. Qualquer maneira de amor vale amar. Se você quiser colaborar com o trabalho da Casa de Nazaré, entre em contato com a instituição por telefone. O número é o 14 3238 7414. No site da TV Unesp você pode rever todas as reportagens da série Solidariedade. Acesse! E a partir da próxima segunda-feira vamos rodar o Brasil. O Unesp Notícias apresenta as melhores reportagens exibidas pelo canal Futura e produzidas por emissoras parceiras de todo o país. A eleição ocorreu na semana passada, na sede no canal, no Rio de Janeiro. A reportagem Casamento Comunitário, aqui da TV Unesp, ficou com o primeiro lugar. Bom fim de semana para você. A gente se despede com mais um pouco da música da banda australiana Jarrah Thompson Band. Até segunda-feira. Tchau!